segundos, exatamente, olha, exatamente 4 segundos a diferença do Kip Kettler com relação ao Laban Rotich, atleta queniano que ficou na segunda colocação. É um resultado impressionante, né? Eu tive a oportunidade de ver o Kip Kettler no Mundial Indoor na França em 97. A prova foi disputada em três tiros, digamos, uma série eliminatória, uma semifinal e uma final. Ele bateu o recorde mundial no primeiro tiro na série eliminatória e depois voltou a bater na final. Ele é realmente impressionante. De imediato, vamos para os 3.000 metros feminino, com a participação da campeã da Golden League, Gabriela Szabo. Aí está a romena. É a Szabo. Essa é fera também, né? Já terminou o ano passado, né? É um grande nome no fundo feminino hoje nas provas de pista. E eu acho que esse ano tudo indica, 2000, ela vai dar continuidade. A grande favorita, a medalha de ouro no Sydney. Aí nós temos a presença da Carla Sacramento, né? E eu falo porque é uma atleta em que nós, por um tempo, nós ficamos em Portugal e a gente teve contato, uma excelente pessoa, né? Vem correndo ali na 4ª posição, uma grande atleta nas distâncias dos 1.500 metros, né? Mas realmente a diferença atual, né, da Gabriela Szabo para as outras atletas tem sido bastante acentuada, é grande a diferença. Bom, quem está na frente está puxando a prova, que é uma prova extremamente longa, né? São 15 voltas em torno da pista, uma prova de quase 9 minutos. Claro que para facilitar a sua visualização, a gente editou os melhores momentos aí. Mas tudo indica que a primeira colocada seja... provavelmente deve ser alguma atleta contratada, né? É alguma atleta contratada do meeting, da organização, para que facilite, né, a vida da Gabriela Szabo, para que a marca seja, porque os organizadores interessam que as provas sejam boas, né, sejam fortes. E por isso que eles contratam esse chamado lebre. Aí você vai vendo aí nos instantes iniciais da prova, eu repito, é uma prova que vai a quase 9 minutos. Aí você já tem os 1.000 metros, 2:49:18. É uma passagem forte, uma passagem boa para a prova. Essa prova deve ter sido organizada para tentativa de recorde do mundo também. Olha, a Szabo não quer coelho na frente, não. Tanto é que a atleta que vinha puxando já saiu fora e deixou a Szabo aí na frente, quando chegamos na metade da prova. Quer dizer, normalmente a lebre, ela puxa 2/3 da competição, qualquer coisa assim. E realmente ainda estava cedo para ela ficar, mas ela vai completar o resto da prova sozinha. A romena falou, sai da frente que agora você está me atrapalhando. Até porque também houve uma queda do ritmo, né? De 2:49 para 2:54 esse 1.000. Aquele é o caso típico do atleta que atrapalha, né? E aí você vê a Gabriela Szabo, a romena, que também já impõe seu ritmo e uma diferença expressiva com relação à segunda colocada. Como destacava o Adalto, o público compreende, né? Já é um público mais do que treinado para as competições de atletismo e ajuda aí, passando toda a energia de fora para dentro, para o atleta completar a prova e tentar, inclusive, quebrar algum recorde aí, mas acho que isso não vai acontecer, não. Olha, mas chegou muito próximo, né? O recorde do mundo era 8:33, ela fez 8:35, quer dizer, por menos de 2 segundos ali seria recorde do mundo, 1,5 segundos. E ela ficou se lamentando, falou, que chato, né? Quase quebrou. Provavelmente esse erro foi um erro da lebre. Quer dizer, talvez a lebre teria que puxar mais até os 2.000 e não conseguiu, não suportou o ritmo. Olha a portuguesa aí. Essa é a Carla Sacramento. Portuguesa faz uma ótima prova, chega em segundo. Mas olha que diferença, hein? 8:35:42 da Gabriela Szabo, 8:52:74. Mas para a Carla Sacramento foi um bom resultado. Como eu disse, é uma atleta que vem dos 1.500 metros, quer dizer, não é uma atleta como a Gabriela Szabo, que corre 5.000 e 10.000, né? Então eu acho que foi uma boa marca para a Carla Sacramento. Neilton, que puxada brilhante da Gabriela Szabo, colocando aí 19, quase 20 segundos em relação à segunda colocada. É verdade, né? Essa prova não havia acontecido nenhuma vez anteriormente, né, nesse meeting, no meeting de Birmingham. Então ela venceu a prova e estabeleceu um recorde a ser batido posteriormente agora. E olha que a gente cantou a bola, hein? A gente falou que a atleta que estava puxando a prova estava atrapalhando. E até brinquei, falei que a romena falou, não, sai para lá que agora você está... E atrapalhou mesmo. Né? Provavelmente aquele 1.000 intermediário, né, de 2:54, deve ter sido uma falha. Porque para quem tentaria um recorde
era 8,33, a marca provavelmente deveria ser na casa de 2,50. Então, como ela caiu, foi por isso que eu acho que ela nem suportou elevar até os 2.000 metros, por isso que a Gabriela passou antes do previsto, né? E tentou bater o recorde assim mesmo sozinha. Vale lembrar que a Gabriela foi a primeira mulher, né, o ano passado, a ter uma renda em prêmios acima de $500 mil, uma coisa que existe também, existe um movimento das mulheres para que seja pago, né, o valor, o cachê, as premiações, o mesmo valor que se paguem aos homens. Então, mesmo internacionalmente, existe uma discriminação. E ela conseguiu um prêmio, né, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio acima de $500 mil, um pouco mais, alguma coisa nessa faixa. Já é alguma coisa, uma conquista já para ser parabenizada, né? Pois é, mas é uma diferença enorme entre os prêmios conquistados pelos atletas, pelos nadadores, em relação aos prêmios dos corredores de Fórmula 1, jogador de futebol, tenista. Sem dúvida. É uma enormidade a diferença, né? Aí a gente está falando no nosso mundo, o mundo do atletismo. Mas existe, viu? Mesmo no masculino já existe algumas premiações do atletismo, principalmente na Europa, porque a gente vê os estádios estão cheios, a televisão está em cima. Então, quer dizer, já existe uma premiação muito boa para os atletas masculinos. O feminino que ainda existe uma disparidade. E essa briga vem desde a Rosa Mota, quando já vinha correr aqui no Brasil, já havia essa discussão a respeito de equiparar os valores. Mais uma prova longa, direto para o ginásio de Birmingham. Vamos acompanhar agora a prova de 3.218 metros ou 2 milhas, como queira. Vamos lá. Prova das 2 milhas para homens. Uma prova longa. A gente, claro, vai editar os melhores momentos. Qual é a melhor tática de prova aí nesse instante, Adalto? Essa prova, eles devem colocar milha, porque foi uma prova também onde houve quebra de recorde mundial, né? E então deve ter uma lebre. Provavelmente as pessoas que se consideram capazes de acompanhar essa lebre vão tentar ir o máximo que pode. E o final deve ter um sprint. Normalmente quando existe quebra de recorde, alguém já se destaca, como foi com o Kip Keter. Olha que interessante, os cones dividindo ali, porque são 12 atletas, é muita gente com uma pista tão curta. Tão estreita, exatamente. Então o que acontece ali existe um contato muito grande, então você corre alguns metros para que você dissipe esse grupo primeiro, para depois haver esse aglomeramento, vamos dizer assim. E rapidamente já retiraram os cones, a pista está limpa novamente, porque os atletas todos agrupados na raia número 1. Provavelmente eles devem ter colocado aí duas lebres, né? Quase sempre eles colocam nessas distâncias maiores duas lebres, um leva uma parte e o segundo leva até outra parte. É interessante frisar que um etíope, né, o Hailu Mekonnen, que é um atleta que vai bater o recorde do mundo, é um atleta que tem apenas 19 anos. Ele vai fazer 20 anos esse ano. Esses africanos realmente eles desfazem qualquer lei sobre fisiologia, quer dizer, muito cedo eles já conseguem se manter no grupo, no nível internacional, né? Bom, você já tentou decifrar o enigma, a gente não pode nem dizer que é a água que eles bebem lá, porque em alguns países africanos é uma seca desgraçada, nem água eles têm. As dificuldades deles são enormes, né, assim, de vida, né, mas em compensação a evolução que eles têm tecnicamente nessas corridas de longa distância é absurda. Neilton, você tem opinião formada sobre isso? Qual é o conceito aí dos africanos? Qual é a diferenciação do treinamento deles em relação aos outros atletas do mundo? O Adalto falou bastante sobre isso num outro programa, né? Mas é realmente uma série, não é apenas um fator, é uma série de fatores, né? É o país que é localizado numa região geográfica diferente, né? O Quênia, assim como a Etiópia, são países de grande altitude, né? É o povo africano, o povo desse país, é os deslocamentos que eles precisam ter desde cedo, desde criança, para ir para a escola, para voltar para casa. É uma série de coisas, né? Não é apenas um único fator. Olha aí, 175 milhas já completadas, faltando 2 voltas. Faltando então 400 metros para a gente finalizar. Ali na verdade era 1 milha e um quarto a mais, né? 3/4 da prova. Se fosse 175 era muito, né, cara?
Aí ele ficaria o dia inteiro correndo aqui. Aí correndo, Mas nós temos um companheiro aqui da ESPN Brasil que já fez prova dessa de ficar correndo. Opa! E agora ela está bastante difundida, essas provas, né? Olha aí, nós estamos indo para a última volta, onde vai haver a quebra do recorde do mundo, né? Ela passa o dia e a noite correndo, é uma coisa de louco. Os últimos 100 metros. Aí você vai vendo então, instantes finais da prova. E a vitória incontestável do garoto Hailou Mekonnen, garoto da Etiópia, como destacou Adalto, tem 19 anos, novo recorde não foi batido. Ali você tem a marca do novo recorde mundial, piscando ali. O recorde era 8,13 e ele correu para 8,09. 8,09. Novo recorde. 8,09, consegue bater então o novo recorde mundial. Hailou Mekonnen, 8,09,66. Aí de novo para você, 8,09,66, novo recorde mundial, Hailou Mekonnen, atleta etíope. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho você acompanha o último bloco da etapa de Birmingham, na Inglaterra, circuito europeu de atletismo indoor. Até já. Bem, já estamos de volta com a última etapa do circuito europeu de atletismo indoor. No programa de hoje, você acompanha as provas que aconteceram em Birmingham, na Inglaterra. A gente vai acompanhar agora duas provas muito parecidas, né? Uma é de 50 metros e outra de 60 metros com barreiras. Aliás, Neilton, a prova dos 50 metros aparece pela primeira vez nesse circuito, né? Verdade, porque a prova oficial é os 60 metros, tá? Mas não deixa de ser interessante essa prova de 50 metros sobre barreiras, que é disputada em várias cidades, em várias competições diferentes, né? O interessante aqui é que a organização contratou apenas 8 atletas para disputar as duas provas. Nas outras etapas, eles contrataram cerca de 16 atletas, então fizeram uma semifinal, depois uma final. Aqui não, os mesmos atletas vão competir em uma prova e depois na outra, né? A justificativa é o seguinte: o recordista dos 60 sobre barreiras é o Colin Jackson, que é um inglês, né? E o Anier Garcia anunciou, um pouco antes da competição, que tentaria bater os recordes mundiais durante esse meeting. Bom, durante o intervalo aqui, eu perguntava para o Adalto qual é a diferença entre as duas. Aí ele, muito espertamente, falou, bom, a diferença dos 50 para os 60 são 10 metros. Na verdade, Adalto, o que eu queria saber é o seguinte, tecnicamente, qual é a diferença de preparação do atleta para uma prova de 50 e de 60? Não muda nada, né? A diferença praticamente não existe. A única coisa que a gente estava discutindo aqui é a respeito, por exemplo, da tradição de determinados países, né? Já por uma tradição, por ter essas provas trabalhadas em determinadas distâncias, então por isso que às vezes se colocam essas diferenças, mas tecnicamente falando em treinamento, em resultados, não muda nada, 10 metros aí não vai mudar nada. Uhum. Bom, essa teoricamente é a prova mais curta que a gente está mostrando para você e são 4 barreiras ao invés de 5. É uma barreira a menos. Uma barreira a menos. Ok, vamos direto então para o ginásio de Birmingham, para a gente acompanhar essa prova dos 50 metros com barreiras masculino. Vamos acompanhar então, você já tem imagens aí do corredor central da pista, John Nsenga. Apesar do sobrenome, ele é atleta da Bélgica. John Nsenga, ele fica na raia 1. Raia número 2 com Tony Jarrett, atleta da Grã-Bretanha. Temos um cubano, Joel Hernandes, raia número 3. Na raia número 4, mais um atleta da Grã-Bretanha, Colin Jackson. Esse é o recordista mundial da prova de 60 sobre barreiras. Muito aplaudido aí pelo público presente no ginásio de Birmingham. Agora a vez do norte-americano Tony Jeans. Ele está na raia número 5. Penúltima raia, mais um cubano, Anier Garcia.
Nos dias que antecederam a competição, o Anier Garcia prometeu que bateria o recorde mundial aí. Bom, e para finalizar, última raia, o austríaco Elmar Lichtenegger. Elmar Lichtenegger na raia de número 7. É uma prova muito rápida, são apenas 50 metros com barreiras. São 4 barreiras. E aí você vai vendo, raia número 6, Anier Garcia, o cubano, aliás, 2 cubanos chegando nas primeiras colocações, hein? Anier Garcia, 6,39 e o Joel Hernández, 6,45. São boas marcas, né? A surpresa foi o outro cubano, o Joel Garcia, que bateu o americano Tony Diz, né? E a surpresa desagradável, então, para os ingleses foi a colocação do Colin Jackson. Então, apenas a 5ª colocação. Aí você vai revendo, repare na raia de número 6, aqui bem embaixo do vídeo, a penúltima raia, a primeira colocação para o atleta cubano Anier Garcia. Ótima marca, 6,39, 6,45 do Joel Hernández. Até para a gente poder comparar, vamos direto para a prova dos 60 metros masculino, também com barreiras. Vamos lá. Também prova masculina, apresentação dos atletas. Alguns, inclusive, que correram na prova dos 50. Acho que todos, praticamente, né? São os mesmos. Todos. É. Então, aí você já conhece os atletas que vão sendo apresentados 10 metros a mais, 10 metros a menos. É uma barreira a mais, é uma dificuldade a mais. É uma barreira a mais. Mas as pessoas vão ver que, tecnicamente, a diferença de colocação praticamente não existe. Vai ser o repeteco de uma em relação à outra. Agora, essa prova faz parte, né, das provas escolhidas para distribuição de prêmios em dinheiro, né? Então, essa é a etapa final dos 60 sobre barreiras, que vai liderando o cubano, Anier Garcia, né? E a briga fica entre esse cubano, o Joel Hernández, e o Tony Diz. Tá aí o Colin Jackson, atleta da Grã-Bretanha. Adalto, com relação aos cubanos, nas provas de velocidade, eles têm aparecido bem, em termos de treinamento, pode-se esperar deles bastante também para os Jogos de Sydney? Como é que tá? Ah, não, sem dúvida. Inclusive, o Anier Garcia é um dos fortes candidatos, né, a uma medalha olímpica. E os cubanos já têm tradição, né? É um país com um estudo de uma escola, da antiga escola soviética. Então, eles têm já alguma tradição em provas de arremesso e de velocidade, né? E toda vez que eles aparecem, realmente não é surpresa a colocação deles em tendo uma boa participação nas provas. Aparentemente, as questões políticas, né? As disputas políticas, principalmente Cuba em relação aos Estados Unidos, não afetam diretamente os atletas, né? Pelo menos aparentemente, porque a gente sempre vê atleta cubano disputando ponta e medalha. Mas afeta, sim, afeta e eles realmente tiveram uma dificuldade enorme, né, com esse boicote econômico. Isso não tem sombra de dúvida que afeta no rendimento dos atletas, sim. 60 metros, 5 barreiras, a terceira superada, a quarta também, a quinta chega de novo na frente, a Anier Garcia. Aliás, a colocação dos 60, os 3 primeiros resultados aqui, exatamente igual dos 50. Ouro para o Anier Garcia de novo, e o Hernández fica com a prata de novo e o Tony Diz fica com a medalha de bronze. Repete-se então o que aconteceu na prova anterior. Não é isso, Milton? É isso mesmo, e o Anier Garcia não está satisfeito porque não conseguiu bater sequer o recorde da competição, que era 7,38, né? Nós reparamos aí na repetição, o Colin Jackson largou muito bem o inglês de branco, né? Mas bateu numa série de barreiras e foi ficando para trás. Aí você vê novamente a chegada do atleta da raia 6, agora até com uma vantagem a mais do que a prova dos 50 metros, né? Isso aí sim, isso aí já dá uma perspectiva, né, para o final de prova. Esses 10 metros de diferença já vai demonstrando realmente quem tem sobra para ir até o 100, né, e quem já está meio no limite. Aí. Olha só, olha a diferença que o Anier Garcia coloca em cima do segundo colocado, seu compatriota. O Joel Hernández, né, que passou o Tony Diz exatamente na linha de chegada, porque o Tony Diz bateu na última barreira e acabou perdendo a segunda colocação e, portanto, perdeu também o prêmio do segundo lugar em dinheiro, tá? Então, a classificação final do circuito teve como campeão o Anier Garcia, o segundo Joel Hernández e o terceiro o americano Tony Diz.
Dentre os finalistas, nós podemos notar a presença de pelo menos 4 atletas que deverão estar na final olímpica. Tá? Foi uma prova muito boa. Pena não ter participado o americano Allen Johnson. Bom, eu confesso que ainda não estou convencido das explicações aqui dos nossos comentaristas com relação à importância dessa prova dos 50 metros, porque são duas provas muito parecidas. Claro que a diferença métrica aí dos 10 metros, mas olha aqui, primeiro lugar, ouro para Nier Garcia nas duas. Segundo, ouro para o Leonel Hernandes. Tony Diz consegue medalha de bronze, né? Prata para o Hernandes, bronze para o Tony Diz. Ou seja, eles conseguem repetir o feito de uma prova com 10 metros a mais ou 10 metros a menos. Não sei se para o público também existe uma correspondência, se o público... como é que o público trata dessa diferença que inexiste praticamente, né? Para nós, praticamente a diferença ela inexiste, mas como a gente estava falando anteriormente, em relação à tradição, de repente a prova de 50 metros, para os ingleses, ela tem às vezes um sabor especial ou alguma vantagem. Então, talvez, né, a gente também não tem essa certeza absoluta, mas talvez seja mais influenciado pela tradição do país, né? Uhum. Inclusive no Pan-Americano você contava para a gente algumas histórias ligadas à tradição do esporte e o inglês é muito turrão nesse aspecto. Você falava da maratona, né? Que era para ter 41, 42 metros e pouco, aí eles estenderam em alguns metros porque a distância do Palácio de Buckingham em relação ao ponto de chegar... Quer dizer, o inglês ele toma muito por base, a tradição britânica é muito rígida nesse aspecto, né, Milton? É verdade. Agora, normalmente não acontece as duas provas na mesma competição. Ou acontece os 50 ou acontece os 60. No caso dessa aqui, é que eles conseguiram reunir grande número de atletas muito bons e eles esperavam um recorde. Então, ao invés de tentar uma semifinal e uma final, eles tentaram o recorde mundial nas duas provas, né? Bom, e para as mulheres, apenas os 60 metros com barreiras. Vamos acompanhar, então, a prova feminina. Você tem, então, Johnny Rose. Ela é jamaicana, está na raia de número 1. Aí a apresentação das atletas. Lessina Goulding. Goulding é jamaicana também. Raia número 2. Raia de número 3 tem uma norte-americana, Anianette Kirkland. Raia de número 4, mais uma jamaicana, Michelle Freeman. Raia número 5 vai aparecer outra norte-americana, Kimberly Carlson. Tá aí a Kimberly. Muitas jamaicanas, hein? Participando da prova. Raia número 6. Diane Allegren, da Grã-Bretanha. Essa daí é a cubana Aliuska Lopes. Raia número 7. E finalizando, na última raia, raia 8, Melanie Wilkins. Tudo pronto, então? Vamos acompanhar a largada da prova 60 metros com barreira feminina. Aí está, na parte do meio ali das raias, na raia de número 4, Michelle Freeman vai chegando na frente. Ouro para a jamaicana Michelle Freeman. Conseguindo 7,96, única marca abaixo dos 8 segundos, hein? É verdade, né? Em Levan, a maioria das atletas finalistas correram abaixo dos 8 segundos. A gente notou aí que a Michelle Freeman não largou tão bem assim, né? Mas se recuperou muito bem.
Essa é a versão feminina para a prova sobre barreiras. A distância entre uma barreira e outra é menor que em relação ao masculino, são só 8,5 metros, e a altura também da barreira também é bem inferior, né? São 84 centímetros. Você vai revendo, repare nas raias do meio, as raias intermediárias, raia número 4, a Michelle Freeman consegue a medalha de ouro com 7,96. E agora aquela câmera no mesmo nível da pista. Repare na cabeça da Michelle Freeman, praticamente permanece sempre na mesma altura. Os melhores barreiristas não oscilam verticalmente. A Michelle é da esquerda. A Michelle é da esquerda. De azul. Outra também tá. Ok, você tem a classificação final, 7,96, portanto, para Michelle Freeman. E é um comentário interessante esse, Neilton. A cabeça, então, do atleta, o bom atleta, não se mexe. Está sempre na linha do horizonte, na linha reta, é isso? Isso, verdade. Porque assim ele não perde tempo na ultrapassagem da barreira, né? Assim, o tempo que ele perderia é sempre menor. O atleta tem noção, aquela chamada noção periférica de quem está correndo do lado, ou na hora que você se concentra, você focaliza um ponto à frente e sai correndo em linha reta sem saber o que se passa aqui nas suas laterais? Como é que funciona isso? Ele tem noção, mas ele sempre procura olhar, no caso das barreiras, o atleta que ultrapassa uma barreira ele já está olhando para a próxima barreira. Tá? Ele não está muito preocupado com quem está do lado. Ele percebe quem está do lado, mas ele não pode perder essa concentração, porque se preocupar demais com quem está do lado, ele acaba errando algum movimento e acaba ficando para trás. A distância da última barreira em relação à linha de chegada, quantos metros aproximadamente? No caso das mulheres, não sei, são 10... Há tempo para um sprint final? Não, por volta de 10 metros. Nesse gap aí, ao final da última barreira para a linha de chegada, você tem tempo de uma recuperação, de um sprint final, algo do gênero, né? É difícil, mas tem, né? Isso também é treinado. Isso também é treinado. Descer da barreira e continuar em alta velocidade. Quer falar alguma coisa, doutor? Não, tá mais ou menos, é isso mesmo. Vamos tocar o trem aqui. A gente sai da pista, né, periférica do atletismo e vamos para o centro do ginásio de Birmingham, onde acontecem as provas de salto. Salto em altura masculino. Vamos acompanhar então a prova de salto em altura. Está aí o sueco Stefan Strand. Não derruba o sarrafo. Mas ele faz 2,25. De novo para você. Olha aí. Microcâmera colocada ao lado do sarrafo. Ele não chega nem a tocar. Ele que é um dos líderes na classificação geral do circuito. Consegue 2,25 e parou por aí. Agora o atleta russo, Voronin. Acaba derrubando o sarrafo na marca de 2,28. Ele não conseguiu transferir, né, a velocidade horizontal dele totalmente para a vertical. Você vê que ele é jogado contra o sarrafo quando ele efetua a impulsão. Vyacheslav Voronin, o atleta russo, 2,28. Ele não conseguiu, acabou derrubando ali. E agora o Sergei Kryugin, ele também é russo. Consegue aí a estupenda marca de 2,31. Ele melhora muito a